Hoje é domingo, é dia do Senhor. A alegria de poder mais uma vez dirigir ao seu coração, internauta amigo, a mensagem deste quinto domingo do tempo comum, da liturgia da nossa Santa Mãe Igreja. Na liturgia de hoje nós encontramos textos vocacionais, em que Deus chama-nos e que Deus nos convida a estarmos ao seu serviço. Ele quer nos enviar a evangelizar e a falar da boa nova do Evangelho do Reino de Deus. A primeira leitura é extraída da profecia de Isaías, quando ele teve uma visão beatífica, o Senhor falando com ele no templo, em sinais. E neste diálogo, o querubim apareceu do lado do templo, o serafim de pé do seu lado, e cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor dos exércitos, toda a terra repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas, e os seus ossos em templo encheu-se de fumaça. Então ele se angustia, se assusta, porque estava na presença do Senhor, Deus dos exércitos. Então ele ouviu uma voz. Quando ele reconheceu que estava na presença do Senhor, ele sentiu medo por causa do seu pecado. Mas veio uma brasa em sua língua para dizer: quando esta brasa tocar, como que uma tenaz, ficarás perdoado. Assim que tocou os teus lábios, desapareceu a tua culpa, e teu pecado está perdoado. Então ele ouviu uma voz. Ouviu uma voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Com o profeta Isaías, também nós digamos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me, Senhor, para evangelizar, para anunciar a boa nova. O salmo de hoje é o Salmo 137. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Aquilo que aconteceu com o profeta Isaías, o salmista canta. No templo, a presença dos anjos. No templo, adorar o nosso Deus. É isso que você deve fazer neste domingo, indo à missa, sentir a presença de Deus, arder sua alma e o seu coração. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, como diz a canção. Então que o salmo seja reflexo do nosso louvor e do nosso adorar a Deus no templo santo. A segunda leitura é do apóstolo São Paulo, em primeira carta, capítulo 15, versículos 3, 8 a 11, em que assim nos diz o apóstolo, literalmente: irmãos, o que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, depois a 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. É isso, eu resumo o que eu e eles temos pregado. É isso que crestes. Nós cremos nesta verdade absoluta e fundamental da nossa fé cristã. A fé apostólica, a pregação do Evangelho, que nós todos devemos, mais do que crer, devemos conhecer para poder anunciar esta verdade do nosso Deus eterno, Jesus Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado, devemos anunciar com o apóstolo. Mas aqui também nós devemos abrir um parênteses, porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5 mais adiante, vai dizer, no versículo 6, mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos. Lembra que lá no Evangelho de São Marcos fala dos irmãos de Jesus? E muitos sem teologia ou sem entender, ou sem uma exegese bíblica, diz que aqueles irmãos são filhos de Maria, porque fala de irmãos de Jesus, e não são. Maria Santíssima só teve um filho, que foi Jesus. Se aqueles fossem irmãos de Jesus, então estes 500 também seriam filhos de Maria. Quando a Bíblia fala de irmãos, é
são os que pertencem ao grupo de Jesus, aos que seguem. Todos nós somos seus irmãos, portanto, Maria só foi mãe de Jesus e não de 500 irmãos. E ao mesmo tempo é mãe de toda a humanidade, porque Jesus nos la deu por mãe. Fecha parênteses e abrimos agora uma reflexão em torno do Evangelho em que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, quando Jesus estava na margem do lago de Genezaré. Estamos aqui no lago, não o lago de Genezaré, mas esse lago lembra a nossa intimidade e o nosso encontro com Jesus. Pois bem, era num lago semelhante a esse que Jesus estava, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa barca que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as redes, lançai as vossas redes para a pesca. E Simão respondeu ao Senhor: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se romperam. Então fizeram sinal aos companheiros do outro lado da barca para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e dizia: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Assim como Isaías, na primeira leitura, se assustou por estar na presença do Senhor, São Pedro também se assusta porque Jesus é o Senhor, porque Jesus é Deus. É que o espanto se apoderara de Simão Pedro e todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então lá levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Lindo evangelho vocacional. A você que é vocacionado, que é chamado a servir a Deus, eu repito a palavra do Evangelho: não tenhais medo, é o Mestre que chama. Como Isaías, também nós respondamos: eis aqui, Senhor, envia-me. Que neste domingo desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.